Esse é mais um episódio da websérie Taylor Talks, uma iniciativa do programa Taylor Made da Taylors. Eu sou o Fernando Dejavite, gerente executivo de vendas do segmento industrial, e neste episódio contamos com a participação do nosso cliente Sertano. Luiz e Anísio, sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação. Por favor, peço que passem uma breve apresentação de vocês e da Sertano. Pode começar, Luiz. Um abraço, Fernando. É um grande prazer aí de participar aí com vocês, né, nesse evento aí maravilhoso, nesse início de ano. Eu sou o Luiz Dias, diretor da empresa Sertano, né, estou na empresa há em torno de 27 anos, né, dirigindo e participando de uma forma direta aí, né, no mercado de commodities, açúcar, que é onde que a gente tem essa parceria aí com a Guarani e Catereus aí. E Anísio, conta um pouquinho aí sobre você, da sua participação nesse desafio aí dentro dos negócios da Sertano. Sim. Bom dia. Bem, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade para a Terreos. Obrigado, Fernando. Eu estou no Grupo Sertano há aproximadamente 10 anos. Tive a oportunidade de passar por alguns setores aqui dentro da empresa e hoje eu auxilio a diretoria, o Luiz, na compras de açúcar. Então, a gente negocia o açúcar em parceria com a diretoria. Bom, açúcar é o tema de hoje, né? Então, a gente quer aproveitar esse encontro, essa participação de vocês, para a gente falar um pouquinho, né, das estratégias utilizadas na negociação do açúcar. Então, hoje, né, o tema é falar sobre as oportunidades do mercado spot e vantagens, né, de contratos e parcerias comerciais na negociação do açúcar. Tá? Então, para começar, né, eu queria fazer uma breve introdução. Nós sabemos, né, que existem diferentes estratégias de negociação do açúcar e cada empresa ou segmento tem uma preferida, né? Do lado da precificação, nós temos negócios com preços indexados, né, o indicador Exalc ou a Bolsa de Nova York, ou até mesmo preços fixos. E também temos as opções de fechar contratos e permanecer no mercado spot. Cada estratégia tem as suas vantagens, mas também tem os seus riscos, né? Convido agora o Luiz, né, para falar um pouquinho sobre essas vantagens e oportunidades de cada uma dessas estratégias, enfim, da forma que a Sertano opera, né, no dia a dia, na compra e na negociação do açúcar. Ô, Fernando, a importância, igual eu falei, dentro dessas ferramentas que tem, que é Nova York, spot, oportunidades, né, que vem do spot, tem a Exalc também, que a gente comentou, que às vezes que ela é um pouco menor, né, o espaço dela de negociação, porque é praticamente base 150 de cor, até 180, então ela é uma ferramenta mais restrita, né, que a gente entende dessa forma. Então, as opções aí de Nova York e spot são opções que a gente tem atuado de uma forma mais constante aqui, mas se dividindo, né, a gente divide essas oportunidades com essas ferramentas aí. E a importância que a gente entende é o relacionamento, porque o relacionamento faz com que aproxima mais, né, o comprador e o fornecedor para poder dar uma dinâmica maior dentro desse conceito, né? Porque, como nós aqui, você colocou, nós somos empacotadores, reprocessamos açúcar para a indústria, e com empacotamento atendemos o varejo, e atacadista também, então, a importância muito grande, né, do relacionamento, do estreitamento da relação, né, de ambas as partes, para a gente poder, e a dinâmica, né, disso, né, porque o açúcar não deixa de ser uma commodity, né, Fernando? Então, sim, a coisa é muito rápido, hoje, ainda mais nesse mercado, bastante globalizado, e que o Brasil é o maior produtor de açúcar, então ele está muito ligado lá fora, né? Então, o mercado interno, o reflexo dentro do mercado é rápido, né, com tudo isso, né? Então, aí tem as oportunidades, né, que a gente busca aí, né, no spot, né, as questões financeiras da usina,
às vezes, as estratégias que ela usou e que acaba tendo uma disponibilidade de açúcar no físico competitivo. Então, por isso que essa dinâmica tem que ser muito rápido, essa velocidade, e que para nós é muito importante isso. A gente nota que a Sertana ela tem um posicionamento, né, quando comparado com outras empresas que operam num segmento similar ao de vocês são mais arrojados, têm um olhar diferente para essas estratégias, já estão utilizando a ferramenta de Nova York para poder fazer a trava, né, definir a estratégia de precificação e trava do preço de açúcar. Então, a gente vê isso com bons olhos, né, porque, como você disse, açúcar é commodity, né, então o açúcar, embora ele tenha, né, variações de qualidade, via de regra ele é uma commodity, e nós, da TROs, a gente tenta, de fato, diferenciar, agregar serviço aos nossos produtos, para que isso gere valor para os nossos clientes. E a ferramenta de Nova York é um desses serviços que a gente oferece, porque a gente vai falar logo adiante, né, ele traz alguns benefícios quando comparado com o mercado exato, com o mercado spot, e aí, mas, lógico, isso requer, né, um entendimento de mercado, e isso requer também, né, um apetite, de certa forma, ao risco, porque, né, as decisões são tomadas, às vezes podem não ser tão assertivas, né, isso tem volatilidade no mercado, tem incerteza, mas, no fundo, quem compra Exalc também está assumindo risco, né? Quem não faz nada, a gente fala muito isso, né? Quem não faz nada, quem não faz uma proteção, também está assumindo risco. Porque se o preço do mercado spot, o preço da Exalc subir, o comprador que utiliza apenas essa estratégia vai ter que pagar o preço do mercado. Enquanto Nova York, ele te proporciona a oportunidade de travar o preço de aquisição do açúcar por um período ainda maior. Então, a gente quer, de fato, né, estimular cada vez mais o entendimento dessas ferramentas, dessas possibilidades junto aos nossos clientes, e também oferecer todo o apoio à tomada de decisão, com informações atualizadas e precisas sobre os fundamentos de açúcar, enfim, informações que possam impactar nas cotações e que possam, de certa forma, auxiliar os nossos clientes a se anteciparem a movimentos que possam vir a elevar o preço do açúcar e prejudicar a estratégia de precificação e compra, né, desse insumo. Mas falando um pouquinho do mercado spot, né, de fato, né, às vezes ele proporciona oportunidades pontuais de compra com preços mais atrativos, né, em especial para produtos de qualidade inferior. Como você disse, né, a Exalc ela reflete o preço do açúcar 150 ou até 200 de cor, mas existe um nicho de mercado aí 300, 350, até 400 de cor, que acaba sendo uma certa desclassificação de produção, e aí, né, algumas usinas acabam ofertando isso a preços mais atrativos no mercado spot, né? Mas o ponto é assim, o mercado spot ele não garante uma regularidade de fornecimento, né? Às vezes surgem essas oportunidades pontuais, em especial no pico de safra, porque questão de aceleração de moagem, né? O clima acaba influenciando nisso, na velocidade de produção, e aí questões de armazenagem, ou até mesmo fluxo de caixa para alguns grupos, eles acabam buscando liquidez nesse mercado spot, às vezes ofertando até um pouco mais baixo por conta dessa condição de pagamento, que muitas vezes é à vista, né? Então, as usinas, os grupos mais fragilizados precisam desse capital para poder fazer girar os negócios deles. Então, o mercado spot traz essa oportunidade, né, mas tem que ser usada com cautela, né, porque para os clientes, né, que precisam de produtos de qualidade superior, né, ou buscam fornecedores homologados, ou de plantas que possuem certificações, né, de boas práticas de produção da matéria-prima, da cana-de-açúcar, ou da própria fabricação do açúcar, isso daí não está disponível por todos, né? Então,
a gente sempre recomenda, e é o que a gente busca aqui dentro da Terios, é estabelecer relações duradouras através de negociação de contratos. Isso vai trazer uma confiança maior, né, para o comprador, do abastecimento, né, do suprimento de açúcar por nós, para com eles, né. Então, a gente é um player de mercado, e às vezes a gente acaba entrando no mercado spot, mas não é a estratégia principal da nossa companhia. A gente preza, sim, pelo relacionamento, pela parceria, pela regularidade do fornecimento. Então, a gente não quer vender só nos momentos que está pagando melhor, mas a gente entende também que, para isso, eu vou ter que vender de forma regular em um momento que também está, às vezes, pagando um pouco menos. Então, a gente preza muito pelo fornecimento regular, pelo contrato, pela parceria, e o mercado spot hoje, para a Terios, ele acaba não sendo, né, a nossa principal estratégia, né? E com isso, né, eu queria escutar um pouquinho aí do Anísio, né, como que ele se organiza, né, com as estratégias, né, qual o momento, né, de usar Nova York, Exalt. Conta um pouquinho para nós, Anísio, como que você se atualiza, né, para saber o melhor momento para entrar comprando, seja no mercado físico, spot, ou no Fazenda Brava no mercado Nova York. Fernando, hoje nós trabalhamos tanto na compra spot quanto com as compras com base em Nova York e Exalt, né? A compra spot, ela vem bem em linha com o que você disse, né? São compras de oportunidade que a gente enxerga ela ali talvez para o curto e médio prazo, até pela previsibilidade, né, dos preços, né? Agora, quando a gente vai falar de Nova York, a gente sempre tenta estudar um pouco o mercado, enxergar como que está a safra, como que está o período de exportação, né? Como que vai ficar esse período de moagem. Então, a gente utiliza o Nova York mais olhando o mercado futuro, né? Você tem mais previsibilidade quando você está trabalhando com os contratos Nova York no longo prazo. Você consegue enxergar qual vai ser a tua posição de início a fim de safra, né? Diferente do mercado spot e até da base Exalt, né? A base Exalt realmente ela trabalha ali com açúcar 150, 200 de cor, e hoje a Sertano ela tem um nicho maior, então a gente consegue trabalhar com vários tipos de açúcar, né? Tanto do granulado até um demerara. Então o Exalt ele acaba se limitando para os nossos negócios, onde a gente acaba negociando mais no mercado spot e também no mercado Nova York. O mercado spot, né, ele requer, né, um capital para isso. Então, acho que essas oportunidades, quando elas surgem, né, ela requer um capital mais elevado, às vezes uma compra à vista, até para trazer comprar um lote que está com preço atrativo, você acaba comprando mais do que você, né, precisa para aproveitar essa oportunidade. Então, quando você compra, né, um lote com preços atrativos, ele vai requerer, né, um desembolso imediato, maior, uma estrutura de armazenagem, né, e aí tem os custos envolvidos, né, de movimentação, de seguro, e o bacana de tudo isso, né, é que o Nova York, ele proporciona muitas vezes, essas vantagens, né, do mercado spot sem precisar fazer a movimentação do físico. Por quê? Uma vez que o Nova York está proporcionando um preço mais baixo, né, ele permite você travar o preço do açúcar, né, de acordo com a distribuição mensal de retirada e utilização desse produto, sem precisar movimentar e sem precisar pagar integralmente o produto. Então, Nova York traz uma vantagem, ele acaba, né, proporcionando esse mesmo benefício, sem precisar fazer um desembolso grande de caixa, sem precisar trazer toda essa movimentação, todo esse lote de açúcar de uma única só vez para o armazém. Então, a gente reconhece, né, que vocês vêm fazendo um trabalho diferenciado, estão aproveitando dessas vantagens aí para poder melhorar, né, seja a estrutura operacional de armazenagem de vocês,
ou seja, né, até a estrutura financeira de caixa de vocês, porque a ferramenta está aí disponível, né? Lógico, precisa ter um olhar para o futuro, um olhar para o mercado, né? E isso é primordial para poder auxiliar e vocês serem assertivos no momento de fazer essa trava. Muito bacana saber disso daí. Bom, Luiz e Anísio, eu queria agradecer, né, por compartilhar conosco todo esse conteúdo, né? Foi um prazer participar e fazer essa troca, né, de experiência com vocês, né? Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Também quero agradecer aí por essa oportunidade, por vocês terem escolhido a Sertana aí para participar desse bate-papo, desse debate. Espero que tenha sido bastante aproveitoso, né, que contribua, que seja bom, né, que nós contribuímos muito aí para o empenho e para o objetivo de vocês aí, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos aí, né, que participaram aí desse evento aqui. Bem, gostaria de agradecer também, obrigado a Terreos, obrigado, Fernando, pelo convite, e também deixar as portas da Sertana abertas para vocês, tá? A gente estende o convite, sempre que for preciso e der certo, as portas estão abertas aqui para vocês. Tá ótimo, muito obrigado, Anísio. Bom, esse bate-papo está chegando ao fim, mas semanalmente temos um novo episódio no ar, que está sendo compartilhado através dos nossos key accounts, canal do YouTube e no site da Terreos. Acessem e até a próxima.